Bom dia, 10/9/2020, quinta-feira, nossa aula de História, e nós vamos revisar os conteúdos das páginas 70 a 83 do nosso livro didático. Iniciando com a correção da nossa atividade anterior, na primeira questão, você iria preencher uma carteira de identidade, onde iria colocar sua foto ou fazer um desenho do seu rosto, sua assinatura e a sua digital. Então, essa questão é bem pessoal, porque, como a tia falou, as informações contidas no documento é sobre cada pessoa. Então, na segunda, você iria preencher os quadrinhos, de acordo com as letras correspondentes aos documentos referentes. Então, nós temos aí letra A, certidão de nascimento; B, carteira de vacinação; C, carteira de identidade; e D, carteira de habilitação. Então, ficou assim. D. Qual o documento da letra D? É aquele que informa que tipo de veículo a pessoa pode dirigir. Segunda opção, A, que é a certidão de nascimento, registra o nascimento de uma criança. C, a identidade, que é aquele que identifica a pessoa pelo nome, assinatura e impressão digital. E B, na última opção, que é o documento da carteira de vacinação, que informa quais vacinas uma pessoa tomou e ainda precisa tomar. Na terceira questão, a resposta também é pessoal, onde você iria pintar os quadrinhos que correspondem a algum momento que você tenha vivido com sua família. Então, passeio, brincadeira, refeição, viagem, conversa e estudo, né? Acho que todo mundo pintou todos os quadrinhos. Na quarta questão, resposta também pessoal, porque você iria desenhar ou colar uma fotografia que representasse a lembrança de um momento vivido com sua família, já que nós estávamos falando sobre registros pessoais e de família. Na página 83, onde a gente lê um texto sobre o Museu da Pessoa, na primeira questão diz o seguinte: o que é o Museu da Pessoa? É um museu virtual que tem o objetivo de registrar histórias de qualquer pessoa que queira relatar a sua trajetória de vida. E na segunda pergunta, por que é importante registrar e preservar as memórias das pessoas da comunidade? Eu coloquei assim, que essas histórias são fontes históricas e contam as experiências vividas pelas pessoas no passado, certo? Mas você pode colocar a sua resposta de acordo com sua opinião, tá bom? E na terceira questão, mais um desenho, onde você iria desenhar um lugar ou uma situação que conte um pouco da sua história. Então, resposta bem pessoal, certo? Na nossa revisão de hoje, creio que nós já tenhamos explorado bem esses assuntos do capítulo 1 e 2 da unidade 3, né? Que o tema da unidade 3 é marcas da história. E o capítulo 1 é memória e história, onde a gente viu que todos nós, sejam crianças, sejam adultos, somos parte da história, né? E a construímos o tempo todo, com ações e atividades.
A todo momento, nós estamos produzindo registros. Quando tiramos uma foto, quando fazemos um vídeo, quando escrevemos um texto, né? E que esses registros, eles servirão no futuro para compreender o modo de vida de hoje, né? Outros registros também são documentos e objetos antigos, e assim eles guardam a memória de fatos e acontecimentos que ajudam a construir a história, seja de uma pessoa, seja de um local, enfim, de toda a sociedade, né? E como é feito a busca, a pesquisa desses registros para contar essas histórias do passado? Através do historiador. E quem é o historiador? O historiador é o pesquisador que estuda os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado, né? Então, a gente chama de registro esses documentos, esses objetos antigos, as fotografias. E esses registros, eles são fontes históricas que ajudam a compreender, a contar as experiências vividas no passado. E essas fontes históricas, elas podem ser classificadas em fontes visuais, fontes escritas e fontes orais. Quais fontes são consideradas visuais? São pinturas, fotografias, desenhos, mapas, filmes. Todas essas são consideradas fontes visuais. E fontes escritas são cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e qualquer outro tipo de texto. Essas são as fontes escritas. E as fontes orais? As fontes orais são as memórias contadas pelas pessoas, que necessariamente não precisam estar escritas, como as lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas, entre outros. Essas são consideradas fontes orais. Vimos também que temos as fontes imateriais. E o que são essas fontes imateriais? Como a tia já falou, são aquelas fontes que se referem às tradições das comunidades, como as festas, os rituais, os cultos religiosos, as danças, os mitos, os costumes, as maneiras de se fazer algo. Então, esses saberes, eles são transmitidos oralmente de uma geração a outra e estão na memória das pessoas. E essas pessoas contam através das suas próprias experiências de vida. Como você pode ver aí nas imagens, essas são exemplos de fontes imateriais, certo? E as fontes materiais são aquelas que estão registradas em uma base física, ou seja, onde eu posso tocá-las, né? Essa base física pode ser de papel, de madeira, pedra, argila ou em um meio digital. E elas guardam informações do passado, certo? Nós estudamos também sobre os griots, né? Onde a gente lê um texto, a sabedoria dos griots.
são os griots? A gente viu que eles são povos da África e que eles são contadores de histórias, que transmitem os conhecimentos de uma geração a outra por meio da tradição oral, mantendo vivas as histórias e as tradições do seu povo, né? Através dessa tradição oral que eles contam, eles passam os conhecimentos para as gerações mais novas. Não foi assim? Depois, estudamos o capítulo 2, documentos e registros pessoais, né? Onde a gente viu que logo quando nascemos, o primeiro documento que é adquirido para cada um de nós é a certidão de nascimento. E a certidão de nascimento, ela registra o nascimento, já está dizendo, né? O nascimento de uma criança, onde nesse documento vai conter dia, hora, local de nascimento, nomes dos pais, dos avós, né? Outros documentos que a gente estudou também foi a identidade, onde ela identifica a pessoa pelo nome, assinatura, impressão digital e a foto, né? Também falamos do cartão de vacinação, carteira de vacinação, como queira chamar, onde informa quais vacinas uma pessoa tomou e ainda precisa tomar. Falamos também sobre a carteira de habilitação, e ela informa que tipo de veículo a pessoa pode dirigir. Então, cada documento tem a sua importância e tem a sua função, né? Então, agora é o momento de pausar o seu vídeo e fazer a resolução do seu TD e só depois voltar para concluir. Então, vamos lá. Na primeira questão, você vai ligar as fontes. Então, as fontes orais, você vai ligar para lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas. As fontes escritas, você vai ligar para jornais, revistas, documentos e outros textos. E as fontes visuais, você vai ligar para pinturas, fotografias, desenhos, mapas e filmes. Na segunda questão, você vai escrever e desenhar. Então, na letra A, você vai escrever fontes históricas materiais. Eu coloquei alguns exemplos, ferramentas, máquinas, livros, mas você pode colocar outras fontes materiais e fazer o desenho do lado. Na letra B, fontes históricas e materiais. Eu coloquei danças, festas, mas você pode colocar outros e fazer também o desenho. Na terceira questão, nós estudamos um texto que falava da sabedoria dos griots. Letra A. Quem foram os griots? Contadores de histórias. B. Sobre o que tratam as histórias contadas por eles. Sobre as histórias, as origens e a tradição do seu povo. Quarta questão. Para que serve cada documento? Então, você vai associar colocando o número correspondente à função de cada documento. 1. Certidão de nascimento. 2. Carteira de identidade. 3. Cartão de vacina. 4. Carteira de motorista. E 5. Certidão de casamento. A gente nem falou agora desse documento, né? Mas anteriormente na aula a gente já comentou sobre. Então, a sequência, a associação ficou assim. 4, que é a carteira de motorista, né, ou de habilitação, que informa o tipo de veículo que a pessoa pode dirigir. 1, que é certidão de nascimento, que registra o nascimento de uma criança. 2,
que é carteira de identidade, identifica a pessoa pelo nome digital e foto. 3, que é cartão de vacina, que informa as vacinas que a pessoa tomou e ainda vai tomar. E por último, o 5, que é certidão de casamento, que registra com quem e quando a pessoa casou. Na quinta questão, circule apenas as fontes materiais. Então, nós temos 5 imagens e você vai circular somente essas que a tia mostrou aí na imagem, nas imagens, né? A quinta é pessoal, não, desculpa, a sexta é pessoal, porque você vai escrever um momento vivido com sua família, aquele momento maravilhoso que você guardará para sempre na memória. Após escrever, você vai fazer aquele desenho bem caprichado, certo? Bons estudos! E qualquer dúvida, entre em contato com as tias, tá bom? Tchau, tchau!